fundamental, da escola, falando assim, você tem que se candidatar, você tem que se candidatar. Eu nunca tinha sido filiado nem a partido político, eu sempre trabalhei em campanhas, ajudei, tem um companheiro, Daniel Seidel, que era da pastoral, veio da pastoral da juventude, né, que é uma pastoral da Igreja Católica que nasceu para estimular os jovens, né, a participarem mais da vida da sociedade. Os irmãos laçanistas, com quem eu convivi muito tempo, quase virei irmão religioso. E em 2013, várias dessas pessoas falavam assim, você tem que se candidatar. Embora eu tivesse vida política, não partidária, eu fiquei meio mexido com aquilo. Aí fiz um negócio, eu nunca te contei isso. Eu escrevi um textinho, né, e mandei para 100 pessoas. Escolhi a dedo 100 pessoas que eu conhecia e que eu confiava na opinião delas. Até pessoas que pensavam um pouquinho diferente de mim. E mandei para todas. E das 100 que eu mandei, 98 falaram, nós estamos com você e vamos te ajudar. 2 falaram, não faça isso. Você é muito honesto, você é uma pessoa muito séria, você é muito correto, não se envolva com a política. Olha só. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Chegou ali finalzinho de 2013, início de 2014, me convidaram para me filiar na época ao PSB. Eu fui, foi a minha primeira filiação partidária e ajudei na época a campanha do Rodrigo. Coordenei a área de educação, ajudei a escrever o programa de governo dele na área de educação, que naquele momento era o melhor programa de governo que a gente via nas eleições. O Rodrigo foi para o segundo turno com o Frejá, ganhou a eleição. E logo na transição eu me afastei porque eu já comecei a ver que o programa que a gente tinha feito, ele não ia acontecer. Por várias razões. Primeiro que o Rodrigo não tinha conseguido eleger deputados e tal, ia ter uma dificuldade na Câmara muito grande. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Às vezes a gente vota para o governador e elege um deputado estadual totalmente oposto àquele governador que a gente acredita. A mesma coisa vale para o presidente da República. Eu voto no candidato a presidente, mas eu elejo um senador e um deputado federal que é completamente distante do projeto que eu elejo para presidente. Aí a gente cria o que está acontecendo agora, tanto lá no governo federal quanto aqui menos, mas é esse desalinhamento. Aí tem que fazer a tal da composição. Aí o deputado só vai apoiar o governador se ele ganhar a administração regional com 90 cargos dentro. Aí o deputado federal só vai votar os projetos do presidente se ele tiver vaga no ministério, se ele tiver ali a indicação da empresa estatal. E aí começa um jogo de tomar lá da cá muito ruim para a população. Porque ninguém mais começa a trabalhar pensando no povo, mas pensando nos seus interesses. E eu vivi isso na Câmara Legislativa, já vou chegar na eleição. Para resumir a história, eu não fui candidato em 2014, me afastei do PSB em 2015, e aí a Marina Silva, que hoje é a nossa ministra do Meio Ambiente, me convidou para ir para a Rede, que era um partido novo naquele momento, muito ligado à área ambiental. E eu aceitei o convite, fui para a Rede, e em 2018 nós montamos uma chapa para deputado estadual, eu e Elias fomos candidatos juntos, e a nossa chapa, que era a Rede e o PCdoB, fez ali 55.900 votos. Foi a 5ª chapa com mais votos e a gente teve a oportunidade de ter um mandato. Então o meu mandato representava o Elias e representava outras 32 pessoas que faziam parte daquele grupo. Eu fiquei em primeiro lugar na chapa e a gente entrou na Câmara Legislativa carregando esse sentimento de mudança. Então eu cheguei na Câmara sem ninguém me conhecer. Quem me conhecia eram os alunos, eram os professores, eram os meus amigos mais próximos e algumas pessoas com quem eu tive contato em uma campanha sem dinheiro nenhum. Eu fiz a campanha de 2018 quase sem nada, com meus recursos. Vendi meu carro na época, aí foi doação de primo, de amigo, de irmão, cada um dando R$50, R$100. E aí juntou um bolinho ali e fez essa campanha, na mão, na unha. 5 voluntários e eu. E a gente conseguiu entrar. Quando eu entrei na Câmara, em 2019, bom, eu não tinha nenhuma marra, não tinha ninguém me prendendo, nem o partido também, nem indicando o cargo. Falei, vou montar o gabinete do jeito que eu quiser e eu vou fazer o trabalho que eu acredito. E assim foi. Honrei todas as minhas propostas de campanha, todos os compromissos que eu fiz, todos os projetos que eu falei que ia apresentar, eu apresentei. Aprovei mais de 30 leis em Brasília, leis que dialogam com várias temáticas, especialmente a área ambiental, a educação, a questão das mulheres. A gente aprovou leis importantes nessa questão dos resíduos. E aí veio a pandemia, em 2020. E aí foi um momento decisivo na minha vida política, porque eu me tornei o porta-voz das pessoas que estavam sofrendo com a corrupção e com o caos da saúde. Eu pedi para abrir uma investigação na saúde naquele momento, 2020, quando aquele secretário de saúde tinha sido preso, o secretário do Ibanez foi preso, e porque uma denúncia minha tinha chegado no Ministério Público. E aí eu fui para um enfrentamento muito grande com o sistema, né, que estava posto ali.
E aquilo me custou caro. Me custou muito caro porque o governo começou a me sabotar, me boicotar. E as emendas parlamentares, por exemplo, que a gente tinha mandado para a educação, para a saúde. Exemplo aqui de São Sebastião, a gente tinha colocado um recurso de R$ 2 milhões para o UBS de São Francisco. Vocês conhecem ali, né? Tinha um terreno ali atrás, tinha um recurso, eu ia botar 2 milhões, a Leila, a senadora, ia botar mais 1,5 para comprar os equipamentos. Tava tudo certo. Foi bem na época. E aí falaram, não vamos executar a emenda. As emendas da educação, a gente colocou recurso em 372 escolas em todo o Distrito, todas de São Sebastião, várias rurais, inclusive as aqui próximas ao Café Sem Truco. Várias emendas dessas não foram empenhadas. E aí começaram a me frear politicamente. Eu falei, ou eu recuo, fico preso, ou eu vou pra cima de vez. E nessa de pra cima de vez, em setembro de 2021, eu lancei minha pré-candidatura ao governo. A revelia do próprio partido, porque dentro do partido, uma parte dele não queria que eu fosse candidato. Mas eu falei, eu vou colocar porque muita gente estava fazendo aquilo para depois ir para deputado federal. Eu coloco para governador para recuar, para ficar conhecido. Não. Foi porque de fato tinha um vazio, um vácuo. E eu falei, eu vou começar a construir um projeto. E vamos ver o que vai dar, Deus sabe. Eu não estou na política. Eu não preciso, assim, eu não entrei na política por vaidade, nem por dinheiro. Então eu vou fazer o que eu acredito. E foi. E aí a gente começou a construir um programa de governo, começou a juntar pessoas, fazer reunião. Quando eu comecei o mandato, aliás, antes de assumir na Câmara, a gente lançou um projeto chamado Graz Escuta. Graz é o sobrenome, Graz Escuta. A eleição foi dia 7 de outubro, dia 22 de outubro eu já estava no Sol Nascente, sem mandato, com a primeira reunião. Fizemos 42 reuniões como essa, em cada uma das comunidades. Fizemos São Sebastião 2 vezes, fizemos Paranoá. E ali eu já tinha um monte de coisas, de insumos, né, de ideias, de pedidos, de demandas, que a gente foi transformando no programa de governo. Fora 200 e tantas pessoas que participaram individualmente e contribuíram. Gente da saúde, da educação, comerciantes, pessoas da área ambiental, de tudo que vocês imaginarem. E aí a coisa foi engrossando, foi engrossando. Eu saí da rede, fui convidado pelo Partido Verde, que estava formando a federação lá com o PCdoB, né, para dar apoio ao presidente Lula, PT, etc. E aí a coisa foi fluindo até que eu me tornei um candidato dessa federação, apoiado pelo presidente. E nós entramos na campanha em julho, mais ou menos de 2022, quando começou ali já a pré-campanha, com 1%, 2% de intenção de votos. Pouca gente me conhecia, mesmo sendo deputado distrital. E a gente saiu de 2, fechamos a eleição com 26,3%. O Ibanez ganhou a eleição, ele ficou com 50,3%. Passou de 50% ganhou no primeiro turno. Desses 0,3% significaram 4.996 votos. Por 4.996 votos, nós não tivemos um segundo turno em Brasília e a possibilidade de fazer um debate direto entre mim e o governador. Acho que foi uma vitória, apesar de perder a eleição, foi uma vitória política. Primeiro porque a gente pôde apresentar um projeto e pôde colocar propostas, mesmo com pouco tempo. Segundo que a gente denunciou os problemas e apontou soluções. E isso criou, em boa parte da população, uma esperança de que ainda é possível. Eu tenho várias críticas ao governo, mas ao mesmo tempo, olhando para os outros governos, eu sei reconhecer os pontos fortes, desde o governador Joaquim Roriz, passando pelo governador Arruda, pelo governador Agnello, pelo governador Ronnebeck. Acho que todo mundo deixou alguma contribuição entre defeitos e virtudes. Acho que o Roriz teve um olhar para a habitação importante, de acolher muitas pessoas que chegaram a Brasília naquele momento, década de 80 e 90. Então, hoje muitas famílias estão instaladas, não só aqui, mas também em Samambaia, Recanto, Santa Maria, cidades que ele criou. Eu acho que esse olhar, ele tinha um olhar para a população mais carente que é importante a gente ter. É importante a gente saber acolher quem chega. Claro que as cidades não se desenvolveram ainda como podem, falta comércio, falta economia, os empregos não estão lá, e aí todo mundo tem que ficar saindo o tempo todo para trabalhar no centro ou para outro lugar, né? Quem está em Samambaia tem que ir para o piloto, quem está em São Sebastião tem que ir também. A gente precisa mudar isso, então é uma coisa que precisa ser aperfeiçoada. O Arruda teve embora não tenha terminado o governo dele, foram 2 anos ali mais ou menos, mas eu vejo hoje os centros olímpicos, né? Os centros olímpicos são uma coisa importante. Quantas crianças, quantos adolescentes que hoje praticam esporte, eu adoro esporte. A mesma limpeza é do Arruda. Organizou algumas coisas das cidades, né? Foi importante. Tiveram algumas escolas novas que ele conseguiu construir em pouco tempo. Acho que o Agnello conseguiu organizar a assistência social, então se a gente tem CRAS, que
tem CREAS, foi resultado do trabalho dele. Na época, a deputada Arlete era secretária de Desenvolvimento Social e de Assistência, fez um belíssimo trabalho, o BRT Sul, e várias obras que o Ibanez inaugurou começaram no governo Agnello e transcorreram no governo Hollenberg. Já o Hollenberg, ele pegou uma situação orçamentária, ou seja, de arrecadação, de impostos, muito ruim. A gente estava ali em 2015, 2016, crise econômica no Brasil, e isso impactou muito Brasília. E o Rodrigo não conseguiu deixar um legado, mas tiveram algumas ações importantes nessa coisa do equilíbrio e de continuidade. O Trevo Norte, que o Ibanez inaugurou também no ano retrasado, 3 anos, foi iniciado no governo do Rodrigo. Mas acho que não comunicou bem as coisas que ele conseguiu fazer. E o governo do Ibanez, aí eu tenho já um olhar um pouco diferente, né? Porque eu disputei contra ele e porque eu fui fiscal dele, deputado que fiscalizou muito. Mas eu não consigo identificar muitas virtudes. Essas obras viárias que a gente está tendo, de viadutos, pontes, aumento de pista, isso aí tem prazo de validade. Você amplia uma pista hoje, você alivia um pouquinho o engarrafamento, mas daqui a 5 anos, do jeito que as coisas estão, a cidade está crescendo, mais gente vai comprar carro e essas pistas vão engarrafar de novo. Você não viu ainda nenhuma obra importante do transporte. O metrô, agora que vão começar a ampliação do metrô, graças ao governo federal, com recurso do BNDES. Então, cadê o VLT? Cadê o BRT Norte? Cadê o transporte para a área leste? Cadê o transporte para a área rural? Todo dia tem que ficar lá chorando na CEMOB para botar uma linha de ônibus aqui para o Padef, para o Café Sem Troco. É tudo ali na dureza, né? Quantas escolas novas? Pouquíssimas. Não é contado na palma de uma mão. O hospital aqui de São Sebastião, que não saiu do papel até hoje. E aí você vê muitas placas, muitas pedras fundamentais, muitos lançamentos de obra e cadê as coisas que realmente importam. E, pensando nos empresários, falando de quem gera emprego também, é difícil hoje no DF você abrir um negócio, falta crédito. Para quem é milionário, chega lá, pegar um empréstimo de 20 milhões de BRT para montar um grande negócio é fácil. Agora, para quem quer pegar 20 mil, 30 mil, 50 mil, é quase impossível. É impossível. O microcrédito não existe. Fora o baile, né? Da dificuldade aí da burocracia. Aí vocês falam da administração. A administração ela pode ser super útil, como pode não funcionar para nada. Depende de como a gente monta. Eu falo, por exemplo, da administração da Fercal. Fui muito na Fercal na época do mandato. É uma administração que não mudou nada a cidade. Agora você vê, por exemplo, como a administração de Taguatinga já trabalha melhor, que organiza as demandas. Acho que depende muito de como você gerencia, né? Então é legítimo que uma população como a do Café Sem Troco já tenha aqui uma presença do governo por vista de administração regional. Agora, tem que fazê-la funcionar. Não adianta só botar ali uma casinha, dizer administração regional, enfiar lá 50 cargos, um monte de gente que não sabe nem trabalhar, e os buracos continuam na rua, não tem asfalto, não tem nem podas de árvore, aí você vê os problemas. O que eu defendia lá no programa de governo e ainda defendo, é que as administrações elas sejam como mini governos dentro de cada cidade. Então a pessoa vai na administração, é como se que uma na hora, né? Você vai lá na hora para tirar carteira de identidade, para tirar passaporte. Então. A pessoa tem que ir na administração, ela tem que ter lá um contato, por exemplo, na área da saúde, que depois vai levar para a Secretaria de Saúde, para a pessoa fazer o procedimento. Tem que ter um contato da área da cultura, como tem o gerente, para fazer lá o grupo cultural da cidade acessar os recursos da política lá da Secretaria de Cultura. Tinha que ser um polo de acesso àquilo que o governo oferece. Falando aqui do Café Sem Troco, aí eu vou encerrar para não me alongar, a gente pode voltar a compartilhar a palavra. Eu vejo toda essa região aqui como uma região muito potente, muito próspera. A gente está aqui no meio do cinturão verde do DF, então tem uma capacidade de emprego, não só na área rural, mas o que a gente chama de agroindústria. Então não é só a produção pura, né, do algodão, do girassol aqui, do pessoal do Padef, mas a gente poderia estar recheando toda essa área aqui de espaços que vão transformar, por exemplo, esse algodão em tecido, fábricas de confecção. A gente poderia ter aqui a atração para transformar a produção do girassol em óleo e outros materiais. Então a gente precisa fazer com que a oportunidade de empregos aqui aumente. Porque é muito sofrido, principalmente para os mais jovens, para quem está começando a trabalhar, sair daqui todo dia, o transporte é ruim. Então a gente tem que começar a fazer, não só aqui, mas em todas as regiões do DF, as pessoas permanecerem, ter mais emprego. E aí tem que abrir mais empresas. Temos que regularizar, e aí que eu defendo da questão fundiária, Elias. A gente está vivendo um grande descalabro, uma grande desorganização da terra. A terra é a coisa mais importante que Brasília ainda tem.
A terra é o nosso maior problema e a nossa principal solução. Por que ela é o nosso maior problema hoje? Porque as cidades estão crescendo, a gente tem aí o problema da grilagem, da ocupação, a gente tem, né, as pessoas precisam viver, as pessoas, né, às vezes morar, não tem onde morar, elas vão construir suas casas, às vezes em áreas que não estão regularizadas. Só que não adianta só regularizar. A gente não pode só regularizar por regularizar. Morro da Cruz está regularizado. Chegou asfalto? Chegou água? Chegou escola? Chegou saúde? Não. Então não é regularização pela regularização. A gente defendia lá em 2022 e a gente vai melhorar ainda mais essa proposta, que é uma regularização cidadã. Então, a gente quer regularizar todas as áreas hoje constituídas no Distrito Federal, incluindo Café Sem Fogo. Frear. Vale lá pelo, falei, né, na Vila Nova, no Colina Dorothy, que eu já fui muitas vezes lá, conheço uma comunidade, isso vale lá para a Sobradinho 2 Buriti. Nós temos áreas ali, lá no Recanto, né, aquela área, só chama de favelinha ainda, né? Até hoje não resolveram. Quantos anos aqui lá? Uns 20 anos. 30 anos. Nunca arrumaram a situação. A fazendinha. Tantas outras regiões, nós temos que regularizar, levar estrutura, equipamento e frear. E botar travas. Porque dali para frente, quem tem que organizar a ocupação não pode ser mais o brasileiro, não pode ser mais a pessoa que vai lá ganhar dinheiro em cima dos mais pobres. Tem que ser o governo. E aí a gente vai fazer a habitação de interesse social. A gente tem um plano que está aprovado desde 2016, eu acho, 15, que é o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social, que é pegar as áreas do Distrito Federal e construir habitação social. Mas não é só botar casa, apartamento, Minha Casa Minha Vida, você tem que botar os equipamentos. Crixás. Né? Tem 6 lotes no Crixás hoje, prontos para receber escola, unidade básica de saúde, CRAS, e não constrói. Então estão lá as pessoas no Crixás sobrecarregando o serviço tanto em São Sebastião quanto no Paraná e outros lugares. Não é só a habitação pela habitação. A gente vai ter agora o PDOT, vai ser aprovado na Câmara. A gente vai ter o PDOT, que é o Plano Diretor do Ordenamento Territorial, que vai justamente ser fundamental para decidir quais áreas que vão servir para quê. Acho que a gente tem que se envolver nessa coisa, viu? Está começando a conversa sobre isso. A gente pode fazer um aumento, viu, Liz? Uma hora só para falar sobre o PDOT, porque o Café Sem Truco vai entrar no PDOT e é o primeiro passo para a gente defender a regularização. Mas eu digo de novo, não há regularização pela regularização. A gente tem que ter a regularização, a escritura, mas a gente tem que exigir que a infraestrutura venha. E aí o que eu critico hoje na Terra Cap? A Terra Cap deixa Brasília crescer de qualquer jeito. Depois que está tudo urbanizado, ela vai lá para cima dos moradores. Aí o morador já pagou antes do grileiro,